Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 25 de janeiro de 2025. E nem bem o governo se livrou da onda viral da oposição contra o monitoramento do PIX, já está envolvido em outra atrapalhada. A bola da vez é a bateção de cabeça do governo em torno da questão do combate à inflação de alimentos, que é a principal causa dos índices de desaprovação de Lula em crescimento. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para garantir que o canal Dextra continue no ar. Infelizmente, como já vinha acontecendo nos últimos meses, de novo a receita do canal está abaixo das despesas. Eu preciso do seu apoio para continuar no ar. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Arrefeceu a onda viral em torno da questão do monitoramento do PIX, embora remaneça uma desconfiança das pessoas, desconfiança justificada, eu reputo, em relação à questão do monitoramento do PIX, mas enfim, a página deste problema está virada até que o governo volte ao assunto. A bola da vez é a tentativa desesperada do governo de combater a inflação de alimentos, que é a principal causa dos índices crescentes de desaprovação de Lula nas pesquisas. Aliás, estou aguardando a nova safra de pesquisa dos grandes institutos. Pesquisas não publicadas que circulam nos bastidores do mercado revelam que a queda nos índices de aprovação de Lula dessa vez é significativa. A conferir. Pois bem, o governo trocou o seu marqueteiro, centralizou a comunicação, determinou que quaisquer medidas do governo devam ser submetidas a Sidônio Palmeira antes de se tornarem públicas, mas não adiantou. Rui Costa, o chefe da Casa Civil, homem forte do governo Lula, que foi o protagonista da troca de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira, inclusive, veio para frente das câmeras e ele é o protagonista dessa atrapalhada. Na tentativa de encontrar soluções, o governo consultou o mercado. A Associação dos Supermercados sugeriu, dentre outras medidas, a questão da troca da forma como é comunicada a questão da data de validade dos alimentos nos supermercados, visando ampliar esta data de validade e baratear os preços. O governo assumiu a proposta como sua e a coisa pegou muito mal. Numa dissonância cognitiva, o povo entendeu que o governo estava propondo que o povo consumisse alimentos com a data de validade vencida. Foi o que deu para dar início a uma nova onda viral. O governo percebeu que estava se criando uma nova onda viral igual àquela do PIX e passou a negar a adoção da medida. Depois disso, para remediar o problema e apagar o incêndio na raiz, Rui Costa convocou uma entrevista coletiva na qual utilizou uma intervenção, a expressão intervenção do governo nos preços. Pronto, bastou para que a reação do mercado e da mídia viesse com tudo para cima do governo de Rui Costa. A medida foi entendida como congelamento de preços, subsídio de preço de alimentos, medidas antiliberais, medidas antimercado que o mercado rejeitou. O ministro, então, veio a público novamente dizer que ia substituir a palavra intervenção por medidas do governo em relação à questão do combate à inflação de alimentos. Surgiu, circulando pela imprensa, a proposta de mercadões populares, os sacolões de venda de alimentos subsidiados pelo governo. A proposta também caiu mal. E, finalmente, o ministro, na entrevista que deu à imprensa, falou que a população deveria trocar a laranja cara por outras frutas, relembrando o período de alta inflação no Brasil, quando o ministro, sem saber o que fazer com relação à alta da inflação, assim como está acontecendo com o PT agora, propunham que a população trocasse de produtos na prateleira do supermercado para comprar produtos mais baratos em troca dos produtos cujos preços estão muito altos. A coisa pegou mal de novo. Batendo cabeça, o governo finalmente passou a propalar na imprensa a única medida que parcialmente poderia minimizar o problema: a redução de impostos de alimentos importados cujos preços estão mais altos no mercado interno.
Qual é o problema do governo para implementar essa medida? Essa medida foi implementada pelo ministro Paulo Guedes lá no passado, quando a inflação da pandemia estava batendo. A diferença é a seguinte: o ministro Paulo Guedes cortava gastos e defendia que a cada vez que a arrecadação crescesse, ele iria cortar a carga tributária. E assim foi feito. Não foi apenas em relação à inflação de alimentos. Baixou o IPI, baixou o imposto de combustíveis, o ICMS dos combustíveis, que aliás está sendo reposto agora em fevereiro, tem aumento dos combustíveis devido ao aumento gradual do ICMS, implementado pelo governo Lula e pelos secretários da Fazenda do Brasil inteiro. Sem cortar gastos não há como reduzir a inflação. E este é o problema do governo Lula. Para cortar os impostos dos alimentos importados, o governo teria que apontar uma compensação. Ou teria que aumentar a arrecadação, ou teria que cortar gastos, coisa que o governo se nega a fazer. O governo corre o risco, ao propor a queda da inflação de alimentos, de criar uma reação no Tribunal de Contas da União, exigindo que aponte uma medida compensadora para a redução de impostos sobre alimentos. Mesmo assim, ainda que o governo obtenha sucesso, é uma medida pontual. A queda possível na inflação de alimentos importados com a redução dos impostos é muito pequena para abater a inflação na proporção em que está. A inflação de alimentos medida no passado estava em 8%, quase o dobro da inflação oficial do IBGE, da qual muita gente desconfia que é manipulada. E mesmo assim, não há sinais de queda da inflação. Pelo contrário, a inflação de alimentos, na última medida do IPCA que acaba de ser divulgada, teria aumentado 1%, que é um baita aumento. O governo, portanto, está batendo cabeça. E o problema do governo é o seguinte: quanto mais o governo protela o corte de gastos, mais ele empurra para o ano eleitoral as consequências de um corte de gastos. O corte de gastos, assim como a elevação da taxa de juros, provoca desaquecimento da economia num primeiro momento, para depois que as contas estão equilibradas, lá na frente voltar o crescimento. E como o governo se nega a cortar gastos, o Banco Central precisará aumentar mais ainda a taxa de juros, o que é uma medida de desaquecimento da economia. O governo vai, portanto, empurrando o problema com a barriga, vai se aproximando a cada mês que passa o ano eleitoral e, ao que tudo indica, o governo está contratando uma crise significativa justamente para o ano de 2026, no qual Lula, apesar de negar, disputará sim a reeleição, ao que tudo indica, em condições adversas. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de janeiro está terminando e o canal precisa do seu apoio para equilibrar as contas aqui. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Agradeço também. Se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.